livros que parecem uma coisa e são outra completamente diferente por baixo. 100 Anos de Solidão parece um conto de fadas. Uma saga familiar épica de 7 gerações numa cidade imaginária chamada Macondo, onde chove borboletas amarelas, uma mulher sobe ao céu enquanto estende lençóis, e um homem fabrica peixinhos de ouro para depois derretê-los e começar de novo. Mágico, onírico, literário com L maiúsculo. Mas Garcia Marques não era ficcionista quando jovem. Era jornalista. Cobriu guerras civis colombianas. Investigou a United Fruit Company, a empresa norte-americana que dominava a produção de banana no Caribe e que, em 1928, mandou o exército colombiano abrir fogo numa multidão de trabalhadores grevistas numa estação de trem. O número de mortos foi sistematicamente apagado dos registros oficiais. Até hoje não se sabe exatamente quantos eram. Isso está no livro, descrito com precisão documental. E logo depois, o que está no livro é que a versão oficial dizia que não aconteceu nada. Que era um sonho. Que Macondo era um povoado feliz. A tese que quase todo mundo erra sobre 100 Anos de Solidão é esta. O realismo mágico não é o estilo do livro, é o conteúdo. O que parece fantasia, o esquecimento que vira epidemia, a memória que desaparece por decreto, a história que se repete sem que ninguém perceba, é a descrição mais literal possível de como a América Latina viveu o século XX. A magia não está onde você pensa, está escondida onde dói mais. O livro começa com uma das frases mais famosas da literatura do século XX. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o pai o levara a conhecer o gelo. Repara na estrutura. Não começa pelo início, começa pelo futuro, olhando para o passado. O coronel diante da morte pensa numa tarde de infância. Garcia Marques está dizendo, na primeira linha, que este livro é sobre memória. Sobre o que se guarda, o que se esquece, o que retorna. Macondo foi fundada por José Arcádio Buendia e um grupo de famílias que atravessaram a serra durante 26 meses procurando uma saída para o mar e nunca encontraram. Desistiram e fundaram a cidade ali. Não como destino escolhido, mas como lugar onde a viagem parou. Essa origem acidental é a primeira imagem do que o livro vai desenvolver. Que as civilizações frequentemente nascem não de uma decisão, mas de uma exaustão. A cidade cresce, é visitada pelos ciganos, especialmente por Melquíades, que traz novidades do mundo, imãs, lunetas, gelo, a doutrina do heliocentrismo. José Arcádio Buendia absorve essas novidades com um entusiasmo que vai progressivamente se tornando obsessão, e a obsessão vai se tornando loucura, até que sua própria família o amarra num castanheiro no quintal, onde ele passa o resto da vida. E então chega a praga da insônia, uma doença que impede o sono, mas o pior não é isso. O pior vem depois. Os insones começam a perder a memória. Primeiro os nomes das coisas, depois a função das coisas. José Arcádio Buendia prega letreiros em tudo. Esta é a vaca. Deve-se ordenhá-la toda manhã para que produza leite. Esta é a porta. Serve para entrar e sair. Um homem tentando preservar pelo alfabeto o que a mente vai apagando. Você vai entender daqui a pouco porque esta imagem vai voltar. Garcia Marques inventou isso? Não. Durante décadas na Colômbia e em toda a América Latina, governos apagaram registros, queimaram jornais, reescreveram livros de história. O esquecimento não era só metáfora, era política. E a estratégia de sobrevivência diante disso, marcar as coisas com o próprio nome para não esquecer o que são. É o que escritores, jornalistas e historiadores fizeram o tempo todo. Inclusive Garcia Marques. O coronel Aureliano Buendia é o personagem mais complexo do livro. E também o que concentra a contradição mais dolorosa. Ele começa como um homem sensível, introvertido, que faz ourivesaria e escreve poesia. Casa jovem com uma menina quase criança. Remédios Moscote, que morre logo depois no parto.
num dos momentos mais silenciosamente devastadores do livro. E esse amor cedo demais e cedo perdido parece ser o ponto a partir do qual algo em Aureliano começa a se fechar. A guerra civil chega. Ele se torna coronel dos liberais. Lidera 32 levantes armados. Perde todos. Assina 17 tratados de paz. Tem 17 filhos com 17 mulheres diferentes, todos chamados Aureliano, todos assassinados numa única noite quando são adultos. Sobrevive a 14 tentativas de assassinato, a 73 emboscadas, a um pelotão de fuzilamento e a uma dose de veneno que bastaria para matar um cavalo. E no final, quando a guerra acaba em mais um tratado inútil, o que ele faz? Volta para a oficina de ourivesaria. Fabrica peixinhos de ouro. Quando completa 25, derrete tudo e começa de novo. 25 peixinhos, derreter, recomeçar, sem parar, até morrer. Garcia Marques não está descrevendo um louco. Está descrevendo um homem que entendeu que a guerra era um loop. Que cada levante terminava no mesmo ponto que o anterior, com os mesmos acordos, as mesmas traições, os mesmos mortos para nada. E que encontrou no trabalho inútil e repetitivo a única forma de suportar essa percepção. Respira. Porque agora vem a parte que o livro carrega como um peso sem nome. Aureliano não começa militarista. Torna-se coronel porque percebe que a eleição foi fraudada. Os votos trocados na urna na frente dos seus olhos, sem nenhuma tentativa de esconder. A violência não é o começo da história, é a resposta ao escárnio. E a tragédia não é a derrota, é que a vitória, quando vem, também não muda nada. Os liberais no poder fazem exatamente o que os conservadores faziam. E Aureliano, que foi à guerra para mudar isso, percebe que foi usado para trocar uma elite por outra. Essa percepção de que as guerras da América Latina frequentemente não eram ideológicas, mas simplesmente disputas de poder entre facções idênticas, está documentada em centenas de textos históricos. Garcia Marques coloca ela na forma de um homem que faz peixinhos de ouro e os desfaz. Aqui está o ponto do livro onde a magia desaparece completamente e o que fica é uma das cenas mais perturbadoras da literatura do século XX. A United Fruit Company chega a Macondo, transforma a cidade, traz eletricidade, cinema, trem e também cercas elétricas em volta dos seus bairros exclusivos, onde os colombianos não podem entrar. Os trabalhadores vivem em barracos. Quando ficam doentes, um enfermeiro os coloca em fila e distribui uma pílula de cor azul para todos, independente do diagnóstico. Os trabalhadores entram em greve. Exigem condições mínimas, banheiros, seguro de saúde, sábado livre. A empresa diz que os trabalhadores não existem. São contratados por intermediários. Portanto, não há relação de emprego. Portanto, não há direito à negociação. Mais de 3.000 trabalhadores e familiares se reúnem na praça da estação esperando uma resposta do governo. O exército cerca a praça com metralhadoras. Um tenente lê um decreto. A reunião é ilegal. Tem 5 minutos para se dispersar. E aí, Garcia Marques faz algo desconcertante. Descreve o massacre com uma leveza alucinada, como se fosse irreal, como se as metralhadoras disparassem fogos de artifício. E logo depois, José Arcádio II acorda num trem cheio de cadáveres sendo levados para o mar. Caminhos quilômetros até Macondo. Entra em casa, e as autoridades dizem: não houve mortos, não aconteceu nada. Em Macondo não aconteceu nada. Nem está acontecendo, nem acontecerá nunca. É um povoado feliz. Essa frase é histórica, não no sentido literário, no sentido factual. A versão oficial do governo colombiano após o massacre de Las Bananeras de 1928 foi exatamente essa: que não houve mortos, que foi uma operação de manutenção da ordem, que os números divulgados pelos trabalhadores eram exagerados. O governo americano apoiou essa versão. A United Fruit continuou operando. Garcia Marques estava com 6 meses de idade quando isso aconteceu. Cresceu ouvindo os adultos discutirem se foi real e colocou isso no livro como magia, como se a versão oficial fosse o nonsense
e a memória traumatizada de José Arcádio II fosse a realidade. O realismo mágico, aqui, não é fantasia. É o registro de uma sociedade que aprendeu a duvidar da própria memória porque o Estado insistiu que ela estava errada. Existe um personagem em 100 Anos de Solidão que aparece desde o início e nunca para de aparecer, e que quase nenhuma análise trata com a seriedade que merece. Melquíades, o cigano que traz as novidades do mundo a Macondo, que morre e ressuscita, que passa décadas num quarto escrevendo pergaminhos em sânscrito, a língua que ninguém em Macondo fala, que deixa esses pergaminhos como herança e que o último Aureliano só consegue decifrar no instante em que Macondo está sendo destruída por um vendaval apocalíptico. Os pergaminhos contêm a história completa da família Buendia, escrita 100 anos antes de acontecer, com cada detalhe, cada nome, cada traição, cada morte. Aureliano lê e compreende que tudo o que viveu já estava escrito, que a história da sua família era uma engrenagem de repetições que girava e girava sem jamais chegar a lugar nenhum. E no momento em que termina de ler o último verso, no instante em que a consciência se completa, Macondo é apagada do mundo. Lê isso devagar. Garcia Marques está dizendo que a consciência plena da própria história e o fim da história chegam juntos. Que Macondo só podia ser destruída quando alguém finalmente a entendeu. Que as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra. É a frase final do livro. E é a mais densa. O que ela diz não é que a tragédia era inevitável por destino. Diz que era inevitável por repetição. Que cada geração dos Buendia repetia os erros da anterior sem saber que estava repetindo, porque ninguém havia lido os pergaminhos, ninguém havia entendido o padrão. E que quando o padrão é finalmente visto, quando a solidão que cada um carregava sozinho é finalmente nomeada como o que sempre foi, a condição compartilhada de uma família inteira, de uma civilização inteira, já é tarde demais para mudar. E isso não é fatalismo. É o diagnóstico mais preciso que a literatura latino-americana já produziu sobre o que acontece quando a memória coletiva é sistematicamente destruída. O título do livro não é metáfora poética. É uma classificação diagnóstica. Cada personagem da família Buendia carrega uma forma específica de solidão. José Arcádio Buendia, o fundador, a solidão do visionário que ninguém acompanha. O coronel Aureliano, a solidão do guerreiro que descobriu que lutou em vão. Amaranta, a solidão de quem recusa o amor por medo de perdê-lo e acaba bordando sua própria mortalha. Úrsula, a matriarca que viveu mais de 100 anos mantendo a família unida, cega no final, orientando-se pela memória tátil da casa. A solidão de quem carregou tudo sozinha e não pediu ajuda, porque não sabia como. E Fernanda Del Carpio, que se casou achando que era de família nobre e passou a vida inteira tentando impor numa cidade tropical os rituais formais de uma aristocracia que já não existia nem no lugar de onde veio. Escrevendo cartas para médicos invisíveis sobre doenças que não conseguia nomear porque era proibida de usar certas palavras. Uma personagem que parece cômica e é de uma melancolia quase insuportável. Garcia Marques não está criando tipos psicológicos. Está catalogando os modos pelos quais pessoas que vivem sob estruturas de poder opressivas, colonialismo, ditadura, patriarcado, pobreza, desenvolvem formas de isolamento que parecem individuais e são coletivas. A solidão dos Buendia não é temperamento familiar. É a consequência de viver numa sociedade que não oferece linguagem compartilhada para o sofrimento compartilhado. E a repetição dos nomes, todos os filhos chamados Aureliano ou José Arcádio, cada um repetindo o padrão do anterior, não é coincidência narrativa. É a forma como Garcia Marques mostra que sem memória, sem consciência da própria história, cada geração reinventa a mesma roda. Cada Aureliano vai à guerra. Cada José Arcádio se entrega à brutalidade. Cada Amaranta espera um amor que nunca permite que chegue. O ciclo não é eterno por natureza, é eterno por esquecimento. Voltamos ao começo, à frase que abre o livro. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o pai o levara a conhecer o gelo. A memória que o coronel carrega diante da morte não é de guerra,
não é de glória, não é dos 17 filhos ou das 17 mulheres. É de uma tarde de infância, de algo pequeno e frio e espantoso. O gelo como milagre, como coisa nunca vista, como a única vez que o mundo pareceu completamente novo. Garcia Marques abre o livro com essa memória e o fecha com a destruição de Macondo. Entre as duas coisas, há 100 anos de uma família tentando, de todas as formas possíveis, não se perder. E se perdendo sistematicamente, não por falta de amor, mas por falta de consciência, da própria história, dos próprios padrões, do fato de que o que estavam vivendo já havia sido vivido antes e seria vivido de novo. O que o livro está pedindo não é compaixão pelos Buendia, é reconhecimento. A pergunta que Garcia Marques está fazendo, sem fazer explicitamente, que é a única maneira de fazer perguntas que realmente ficam, é: você conhece os seus pergaminhos? Você sabe o padrão que se repete na sua família, na sua cidade, no seu país? Você saberia reconhecê-lo se o visse, ou só perceberia no instante em que Macondo estivesse desmoronando? Garcia Marques levou 18 meses para escrever este livro. Começou a caminho de Acapulco, deu meia volta no carro, voltou para casa e entrou no quarto. Sua mulher ficou sustentando a família com crédito. Quando terminou, foram mandadas as páginas para Buenos Aires com o dinheiro que havia, que não era suficiente para o pacote inteiro. Mandaram a segunda metade primeiro porque tinham dinheiro só para metade e telefonaram para o editor dizendo que logo mandariam o começo. O editor leu o final primeiro e publicou assim mesmo. Talvez seja a única maneira honesta de ler esse livro. Começar pelo fim, pelo pelotão de fuzilamento, pelo gelo da infância e trabalhar para trás, tentando entender como se chega a esse lugar. Não para evitar Macondo, mas para pelo menos saber o nome do que está acontecendo enquanto ainda há tempo de nomear. O que você reconhece no ciclo dos Buendia? Qual é o nome que a sua família repetiu sem perceber? Deixa nos comentários. Esse é o tipo de conversa que Garcia Marques escreveu este livro para começar.